Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um material de estudo bem completo sobre um tema que, querendo ou não, faz parte do desenvolvimento de todo mundo, a sexualidade humana. O material original é um currículo denso, cheio de definições biológicas, dicas de saúde e diretrizes de comportamento. A nossa ideia nessa análise visual é pegar toda essa informação e organizar de um jeito super claro e direto para a gente entender melhor. Para organizar as coisas, a gente dividiu todo esse conteúdo em 5 módulos práticos: Fundamentos da Sexualidade, Biologia e Puberdade, Saúde, Riscos e Prevenção, Gravidez e Aborto e, por fim, Emoções e Relacionamentos. Então, bora começar pelo módulo 1, os fundamentos da sexualidade. Sabe o que é muito interessante na definição que o guia traz logo de cara? É que a sexualidade não se resume só à biologia. Na verdade, o texto divide a sexualidade humana em 6 partes essenciais. Tem o corpo físico e a reprodução, claro, mas também envolve as nossas emoções, os nossos relacionamentos, a nossa identidade e a afetividade. Basicamente, é uma parte gigantesca de quem a gente é. E o material também apresenta o que ele chama de modelo divino. Como esse guia tem uma base de princípios cristãos, ele ensina que a sexualidade precisa ser vivida com muita responsabilidade. Os pilares destacados no texto são o respeito pelo próprio corpo, a pureza, a fidelidade e a busca pelo amor verdadeiro. Segundo as diretrizes do material, tudo isso aponta para a construção de relacionamentos saudáveis dentro do contexto do casamento. Avançando agora para o módulo 2, Biologia e Puberdade. Aqui o foco muda estritamente para os fatos biológicos. O texto separa as anatomias com base no sexo biológico, destacando funções bem específicas. Do lado masculino, órgãos internos e externos como testículos e próstata têm a função principal de produzir e transportar os espermatozoides. Já do lado feminino, órgãos como os ovários e o útero são totalmente voltados para a produção de óvulos e, claro, para dar aquele suporte vital na gestação de um bebê. Mas aí vem a pergunta, por que a gente precisa usar exatamente os termos médicos corretos para tudo isso? O material dedica uma sessão só para explicar esse ponto. Chamar as coisas pelo nome certo não é preciosismo, não. Segundo o guia, isso evita confusões perigosas, facilita o aprendizado, é indispensável para cuidar da saúde e ensina a gente a respeitar o próprio corpo. E conhecer o corpo é o primeiro passo para entender a famosa puberdade. O guia define essa fase simplesmente como a preparação física para a vida adulta. Um dado bem curioso do texto é a diferença de tempo. Para as meninas, essa fase geralmente começa entre os 8 e 13 anos. Já para os meninos, esse relógio biológico dispara um pouquinho mais tarde, entre os 9 e 14 anos de idade. E olha só como essa fase é complexa. O guia faz um contraste muito legal entre as mudanças físicas bem marcantes, tipo o desenvolvimento das mamas nas meninas e o crescimento muscular ou a mudança de voz nos meninos, com as mudanças psicológicas que todo mundo acaba passando. O texto fala sobre emoções intensas, oscilações de humor e uma busca constante por identidade. É literalmente uma transformação dupla, de corpo e de mente. Dentro dessas mudanças físicas, o material desmistifica 2 coisas que são super normais. Primeiro, a menstruação, que é explicada clinicamente como a eliminação do revestimento do útero quando não existe gravidez. E a poluição noturna, que é a liberação totalmente involuntária de sêmen durante o sono dos meninos. São processos biológicos absolutamente normais que começam justamente nessa fase. Entendendo como o corpo funciona, vamos dar uma olhada no módulo 3, Saúde, Riscos e Prevenção. Tudo começa com o básico do dia a dia. O guia bate muito na tecla de que a higiene íntima não é só para evitar odores ou por uma questão de conforto. É a primeira linha de defesa do nosso corpo. Manter a higiene genital em dia é essencial para evitar infecções e garantir a saúde contínua dessas áreas mais sensíveis. E falando em prevenção, o guia entra num assunto bem sério: as infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs. Transmitidas principalmente pela falta de proteção, essas doenças têm um foco grande no texto. O HIV ganha destaque por ser um vírus que ataca direto o sistema imunológico, podendo chegar na AIDS, que é a fase mais avançada. O grande alerta do material é que o vírus pode ficar silencioso por anos, então fazer exames de rotina é fundamental. Para não deixar tanta informação confusa, o material divide essas infecções de um jeito muito prático. De um lado, infecções causadas por bactérias, como a sífilis e a gonorreia, que causam feridas ou secreções, mas que têm tratamento com antibióticos. Do outro lado, os vírus, o HPV, o herpes genital e a hepatite B. No caso dos vírus, o texto explica que o foco médico não é curar com um simples antibiótico, mas sim controlar os sintomas com acompanhamento médico constante.
Mas prevenção não é só sobre doenças, viu? Uma parte super importante do guia é sobre como se proteger de abusos sexuais. O texto ensina a anotar sinais de alerta e dá um passo a passo bem direto para quem se sentir em perigo. Passo 1. Diga não com toda a firmeza. Passo 2. Procure ajuda na mesma hora com pais, professores ou autoridades. E passo 3. Nunca fique a sós com alguém que desperte suspeitas. O material é muito claro em dizer que denunciar protege a vítima e ainda evita novos crimes. Certo, passando agora para o módulo 4, gravidez e aborto. Aqui o texto traz definições médicas puras e simples. A gravidez é descrita de forma direta como o processo de desenvolvimento de um bebê no útero, começando quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E segundo o padrão médico citado no guia, tem uma duração estimada de 40 semanas, os nossos conhecidos 9 meses. Acompanhando isso, o guia define o aborto. O texto é bastante objetivo nessa descrição, definindo o procedimento simplesmente como a interrupção da gravidez ocorrida antes do momento do nascimento. Ao aprofundar esse tema, o material lista algumas consequências associadas a esse procedimento, dividindo em 2 grupos. Fisicamente, o guia aponta riscos como hemorragias e infecções. Já na parte emocional e psicológica, o texto menciona possíveis desdobramentos como sentimentos de tristeza, culpa e até quadros de ansiedade. Para fechar esse módulo, o currículo traz a questão para a lei brasileira de forma imparcial. O texto informa que hoje a interrupção da gravidez é permitida por lei no país em 3 casos muito específicos: quando há risco de vida comprovado para a mãe, quando a gravidez é resultado de um estupro ou em casos de anencefalia fetal. E finalmente chegamos ao nosso último pilar, o módulo 5, emoções e relacionamentos. Aqui o guia faz uma pergunta excelente. Quando bate aquela dúvida sobre sexualidade, com quem a gente deve falar? O texto é firme em dizer que procurar amigos da mesma idade pode não ser a melhor ideia. O motivo é que pessoas da mesma idade geralmente não têm o conhecimento correto, completo e acabam repetindo mitos. A grande dica do material é sempre buscar orientação com os pais, professores ou profissionais de saúde. Outra coisa muito bacana é o contraste que o texto faz entre a paixão e o namoro. A paixão é descrita como um sentimento puramente emocional, super intenso e rápido. Já o namoro, segundo o guia, é uma construção sólida. Para existir de forma saudável, ele precisa de 3 pilares inegociáveis: respeito mútuo, muito diálogo e responsabilidade dos 2 lados. E, para encerrar, a reflexão final que o guia deixa é sobre limites. O texto ensina a perceber quando o relacionamento deixa de ser saudável e vira controle, ciúmes ou até violência. E quando esse limite do respeito é quebrado, a orientação do material é terminar tudo de um jeito sincero e adequado. E aí fica uma pergunta para todo mundo refletir. Nas nossas próprias vidas, como a gente consegue diferenciar o cuidado de verdade de um controle disfarçado de afeto? Entender isso é fundamental. Muito obrigado por acompanharem nossa análise e até a próxima.